Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no primeiro link lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho o que vimos nas aulas anteriores. Falamos sobre fatores que influenciam a velocidade das reações. Falamos sobre a concentração. Quanto maior a concentração, mais colisões vão ter lá dentro da nossa solução e aí a velocidade vai aumentar. E falamos também sobre a pressão. A pressão aproxima as partículas, partículas mais próximas fazem mais colisões, mais velocidade. Hoje vamos continuar falando sobre esses fatores. Vamos falar sobre como a temperatura age na velocidade, a superfície de contato, a luz e os catalisadores. Vamos lá? Então, sobre a temperatura. Antes, vamos relembrar a definição, o que é temperatura. Então, por definição, é uma grandeza física, escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, a temperatura é o grau de movimento das partículas. E como que ela funciona na velocidade? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Ou seja, uma temperatura maior vai deixar as moléculas mais agitadas, as partículas mais agitadas. Mais agitação, mais colisões. Vamos ver aqui? Aumentando a temperatura, eu tenho mais energia cinética das partículas. Lembre que cinética significa movimento. E vou ter também mais colisões, mais batidas, mais colisões, mais energia. Maior o número de colisões que vão ser efetivas, aquelas que batem no lugar certo, separam as moléculas e formam as novas. E aí aumenta a rapidez da reação. Assim funciona a temperatura como acelerador da velocidade das reações. Vamos ver um exercício para a gente poder falar mais sobre isso. Atividade 1. Você está cozinhando batatas e fazendo carne grelhada. Tudo em fogo baixo, num fogão a gás. Se você passar as duas bocas do fogão para o fogo alto, o que acontecerá com o tempo de preparo? As alternativas estão aí, agora é com vocês.
Vamos corrigir? Olha só. Diminuirá para a carne e permanecerá o mesmo para as batatas. O que acontece? A carne você está colocando direto na frigideira. Então, se você aumenta o fogo, você está aumentando o calor ali, a frigideira vai ficar mais quente e a carne vai cozinhar mais rápido, ou seja, vai diminuir o tempo. Já as batatas que estão mergulhadas na água, isso não vai fazer diferença, porque a água ela só consegue estar a 100 graus Celsius quando está em pressão ambiente. Por mais que você aumente a chama, a fervura vai acontecer mais rápido, mas a partir do momento que a água atinge 100 graus, ela permanece nessa temperatura e aí vai levar o mesmo tempo para cozinhar as batatas numa panela normal. Se eu quiser acelerar um processo de cozinhar dentro da água, aí eu vou ter que usar uma panela de pressão e nós falamos sobre isso na aula passada, quando falamos sobre a pressão e como ela se comporta para aumentar a velocidade das reações, certo? Agora vamos falar sobre a superfície de contato. Olha só, é a área disponível para o contato entre duas ou mais substâncias. E quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a velocidade da reação. O que eu tenho aqui de exemplo é um comprimido efervescente. Se ele está lá na forma de pastilha, ele demora mais tempo para fazer a fervura dele ali, a efervescência dele, do que quando ele está em pozinho. Em pozinho ele se dissolve muito mais rápido. Quando mais a gente consegue observar isso e a gente acaba fazendo intuitivamente. Por exemplo, em casa, quando você tem um bolo de aniversário, um bolo de chocolate lá, a gente costuma guardar o bolo inteiro e corta o pedaço só quando você vai comer. Porque se você deixar o bolo cortado todo em pedaços pequenos, ele vai acabar ficando seco, ele perde a umidade pelo aumento da superfície de contato e aí as moléculas vão saindo e o bolo se torna mais seco. A mesma coisa a gente costuma fazer com um pedaço de queijo. Se você guarda o pedaço de queijo inteiro, ele vai estragar mais devagar, tem menor superfície de contato do que quando você rala ele bem pequenininho, faz pequenas fatias. Então a gente acaba conhecendo esse conteúdo, essa história de como a superfície de contato se comporta, sem nunca ter pensado realmente sobre a velocidade das reações, mas está sempre no cotidiano da gente. Vamos ver um exercício sobre isso? Considere as duas fogueiras representadas a seguir, feitas lado a lado, com o mesmo tipo e a mesma quantidade de lenha. Toras de madeira em exercício sobre a superfície de contato da velocidade das reações. E aí ele quer saber o seguinte, a rapidez da combustão da lenha será, temos as alternativas aqui, o exercício está dividido em duas partes, vai ficar um pouquinho de tempo para vocês cada uma delas e aí vocês podem ver qual é a alternativa correta.
vamos fazer a correção? Olha só, é maior, a rapidez é maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior. Vamos voltar um pouquinho para ver a figura. Olha só, quando eu tenho essa disposição aqui, as lenhas um pouquinho espaçadas entre elas, a superfície de contato se torna maior para o oxigênio estar ali e acontecer a combustão do que quando eu faço dessa forma aqui, todas elas bem juntinhas. Então esse aqui é o formato mais comum que a gente vê montado fogueira aí na época de São João, porque assim favorece o processo da combustão, certo? E agora vamos falar sobre a luz, como a luz se comporta acelerando as nossas reações. Então, o que é a luz, para a gente relembrar? É um tipo de onda eletromagnética visível formada pela propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. E aí, a luz influencia a velocidade das reações porque é uma energia que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação. Ou seja, lembra lá do nosso gráfico? Quando eu tenho uma energia de ativação menor, é que a dificuldade para que a reação ocorra é menor. E assim a luz age. Um exemplo disso é a fotossíntese, que só funciona na presença de luz. Outro efeito que a gente pode perceber no nosso dia a dia de como a luz funciona como acelerador da velocidade das reações é observar por aí os prédios e as pinturas das casas. Você vê, principalmente quando as cores são escuras, que a quantidade de sol que bate de repente numa parede e não bate na outra acaba desbotando uma parte da parede onde pegou mais sol do que a outra parede que não tinha tanto. Outra coisa que a gente vê por aí em relação a isso é quando você visita um museu ou uma galeria e aí tem avisos falando que não se pode tirar fotos com flash. O flash é um disparo de luz que pode acabar comprometendo a pigmentação da tinta dos quadros. Por isso você vai na galeria ou no museu e não pode tirar foto com flash, porque ele acelera o processo de despigmentar a tinta. Agora vamos falar sobre catalisadores. O que são os catalisadores? É uma substância química que não participa da reação, mas diminui a energia de ativação e assim aumenta a velocidade da reação. A quantidade de substância produzida na reação não se altera com o uso dos catalisadores. Um catalisador diminui o caminho da reação. Então, o que é um catalisador? Quando eu tenho uma reação e eu quero que ela seja mais rápida, eu posso adicionar uma substância química nela, que não é nem reagente nem produto, mas que ela ajuda com que a reação ocorra mais rápido. Essa ajuda vem através do fato dela diminuir a energia de ativação, que é a dificuldade que aquela reação tem que percorrer para acontecer. E aí eu tenho representado isso nos gráficos. Então, aqui é uma situação onde eu tenho a linha preta mostra uma reação sem catalisador e aí a energia de ativação é bem grande. E aqui eu tenho a linha azul que mostra uma reação com catalisador e a minha energia de ativação é bem pequenininha. A subida aqui é bem menor. O catalisador faz com que a reação fique mais facilitada e o caminho que ela tem que percorrer fica menor. Uma situação é o que a gente está vendo aqui. O que eu tenho, essa pocinha que parece água, na verdade é água oxigenada e através do contato com a luz, ela lentamente vai se dividindo em água e oxigênio. Quando eu tenho um pinguinho de sangue ali, o sangue tem uma enzima que se chama catalase, ela é uma substância química que é um catalisador e aí ela faz com que essa degradação, essa separação da água oxigenada seja muito mais rápida. Essas bolinhas brancas que a gente vê, essa efervescência da água oxigenada, é justamente os gases ali que se dividiram da água oxigenada que se decompõe mais rápido. Isso aí acontece nos ferimentos, quando a gente vai limpar uma ferida com água oxigenada e o sangue tem a catalase e a gente vê aquela espuminha saindo do ferimento, é esse processo que está acontecendo aí. Onde a gente usa catalisadores também são os catalisadores automotivos, aqueles que estão nos carros. Então, como é que funciona? Quando eu tenho a queima de combustíveis, a gente acaba tendo, às vezes, uma porcentagem de queima incompleta. Já falamos sobre isso nas aulas lá sobre combustão. Quando eu tenho queima incompleta, eu tenho gases muito tóxicos, tá? Como o óxido nitroso ou o monóxido de carbono. E aí o catalisador é uma peça metálica que dentro dela tem um pedacinho lá que parece uma colmeia. Dentro dessa colmeia eu tenho liga de metais
nobres como paládio, molibdênio, ródio, e esses metais eles fazem acelerar a reação que transforma os gases que são superpoluentes em gases menos tóxicos. Transforma, por exemplo, CO em CO2. Esse processo aqui está lá no cano de escape, um pouquinho antes do final do cano de escape, então a fumaça passa ali dentro e acelera esse processo e aí o meio ambiente acaba tendo gases menos tóxicos. Então isso aqui é uma aplicação do dia a dia dos catalisadores. Vamos ver mais uns exercícios? Atividade 3. Analise as afirmações a seguir e defina se são verdadeiras ou falsas. Agora é com vocês. Vamos corrigir o exercício? Então, V e F. A velocidade de uma reação química geralmente cresce com o aumento da temperatura.
Sim, é o que a gente viu, né? Aumenta a temperatura, aumentam as colisões, mais velocidade. Então a primeira é verdadeira. A segunda, a velocidade de uma reação química sempre independe da concentração dos reagentes. Ela depende da concentração, né? Reagentes mais concentrados têm mais quantidade de matéria num volume menor. E aí, claro, vamos ter mais partículas, mais colisões e mais velocidade. Então, 2, falso. 3. A velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada na hora do choque. Isso aí é o assunto que a gente falou lá nas primeiras aulas de cinética. Para que eu tenha uma nova formação de um produto, eu preciso de choques entre as partículas e esses choques têm que ter um lugar efetivo para acontecer, para que elas realmente se separem e depois venham a se juntar numa nova configuração, formando uma outra substância. E a última, para os sólidos, quanto maior a superfície de contato, menor será a velocidade da reação. Falso. Quanto maior a superfície de contato, mais fácil a reação vai acontecer. Ou seja, quanto mais espaço eu tiver para que os reagentes entrem em contato, mais rápido a reação vai acontecer. Vamos para mais uma outra atividade. 4. Analise o gráfico da energia abaixo, obtido de uma mesma reação química, uma reação feita com catalisador e a outra sem catalisador. Então, a primeira parte está aqui, é para você olhar o gráfico e analisar aqui o que está acontecendo com catalisador e sem catalisador. E aí ele pede para você assinalar quais são as corretas, conforme o que está descrito lá no gráfico. Agora é com vocês.
Vamos corrigir o exercício então? Olha só, assinale a afirmativa correta. Então, a energia de ativação da reação diminui devido ao emprego do catalisador. É para isso que ele serve. Ele serve para diminuir a energia de ativação, que é a dificuldade que os reagentes têm que vencer para que a reação ocorra. Ok? Vamos para a atividade 5. No que se refere a catalisadores, quais afirmativas são verdadeiras? Aqui temos mais de uma afirmativa verdadeira. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só, vamos destacar aqui as que são verdadeiras. Então, a primeira, catalisadores diminuem a entalpia e a entropia das reações. Isso é falso. Ele não mexe na entalpia nem na entropia. A entalpia depende só do valor da energia, dos produtos e dos reagentes. Já falamos sobre essas aulas aí, vocês já estão sabendo tudo, né? A 2, catalisadores diminuem a energia de ativação das reações. Exatamente, diminui a EAT, energia de ativação das reações. A terceira, catalisadores viabilizam reações termodinamicamente desfavoráveis. Termodinamicamente desfavorável seria uma reação que necessita de uma energia externa para acontecer, como por exemplo uma combustão que precisa lá, na maioria delas, que tem uma faísca para que aconteça, né? Não é espontânea, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com catalisador. O catalisador ele vai acelerar a reação que já existe, né? E a próxima, catalisadores aumentam as velocidades específicas das reações diretas e reversa em reações reversíveis. Sim, se por um acaso a reação que você está trabalhando, ela tem a opção de ser reversível, o catalisador tanto vai agir na reação direta quanto na reação inversa, da mesma forma, diminuindo a energia de ativação, tanto no processo de ida quanto no processo de volta. Certo? Vamos agora para a atividade 6, também está dividida em duas partes, e aí vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas. Vamos lá? O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco com a solução de ácido clorídrico. Essa reação foi realizada várias vezes, modificando-se as condições do meio reacional, como temperatura, forma do zinco e a concentração das soluções ácidas. Observe a tabela que descreve essas condições. Assinale a tabela em qual caso a velocidade da reação será maior. Então, dentro das opções ali, o experimento foi feito várias vezes, modificando algumas coisas. Qual das opções de experimento aí é a mais veloz? Agora é com vocês.
Vamos corrigir? Olha só. Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação será maior? Então, é no caso 3. O que acontece aqui? Temos a maior temperatura, 30 graus Celsius, temos a forma do zinco em pó, maior superfície de contato, e a concentração é a maior ali entre as opções. Combinadas as três, essa é a opção onde a experiência vai acontecer de forma mais rápida. E chegamos ao fim de mais uma aula. Relembrando um pouquinho o que falamos sobre hoje. Falamos sobre fatores que influenciam a velocidade das reações. A temperatura, que quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação, mais colisões entre as partículas, mais colisões, mais velocidade. Falamos também sobre a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais veloz a reação. Então, você pensar, por exemplo, em dissolver alguma coisa, quando ela está um pozinho bem fininho, ela vai dissolver muito mais rápido do que você colocar um granulado em pedaços maiores, por exemplo. Falamos também sobre como a luz se comporta. Então, a luz acelera as reações lá na fotossíntese, nas tintas, nas telas dos museus, como nós conversamos já. E falamos sobre catalisadores, que são substâncias químicas que não são nem reagentes nem produtos, participam da reação somente ajudando com que o caminho dela fique mais fácil, diminuindo a energia de ativação. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.